proposta de construção desse teatro é bem anterior à sua conclusão. Ele é concluído logo depois da Guerra do Paraguai, em 1878, por isso, inclusive, que ele tem esse nome de Teatro de Nossa Senhora da Paz, que foi encurtado para ser Teatro da Paz. Ele é uma alusão à paz depois da guerra. O que eu diria, principalmente para quem não é da região, é que o teatro poderia ser a grande escola para ele começar a entender o que foi o período da borracha aqui na região, o que significou para essa região do país o período econômico da borracha, a independência econômica que isso deu e a mudança de gosto, a mudança de padrões arquitetônicos, de luxo, de vida em sociedade que ele representou. O desejo que a região tem de ser reconhecida como uma região civilizada à altura de qualquer grande capital europeia. E o teatro significa isso. É mostrar ao mundo que existe um grande teatro de ópera. E lembre-se que esse teatro de ópera é anterior ao do Rio de Janeiro e anterior ao de São Paulo. Nos fins do 1800, havia um grande movimento cultural e teatral na cidade de Natal, mas não havia um ambiente, um local adequado para a realização dessas atividades. Na época da construção do teatro, a cidade de Natal tinha apenas 2 bairros. O bairro da Ribeira, que é este bairro onde se localiza o teatro, e o bairro da Cidade Alta, como o nome está dizendo, fica numa parte mais elevada do terreno. A parte do bairro da Ribeira, que era a mais completa, a mais populosa, ela tinha um grande terreno que era periodicamente alagado durante o inverno e até mesmo durante as cheias das marés do rio Potengi aqui perto. Então, como era um local, um espaço grande que estava liberado, iniciou-se a construção, um aterramento naturalmente, e iniciou-se a construção do teatro nessa região. Então, quando terminou o mandato do governador Alberto Maranhão, no último dia, na sua despedida, ele fechou com chave de ouro, inaugurando o teatro que recebeu o nome de Carlos Gomes, que era o artista, o músico mais famoso, mais conceituado do Brasil, até internacionalmente naquele momento. Foi inaugurado com uma grande festa. Quando eu cheguei aqui em Natal, eu fui à Secretaria de Educação porque eu era professora, né? Então, a diretora me falou que estava precisando de uma pessoa aqui no teatro. E a secretária de Educação me encaminhou para cá. Eu digo, ai meu Deus, não é possível, eu não quero ser atriz. Eu não sabia nem o que é que eu vou fazer nesse teatro, pelo amor de Deus. Fiquei sem querer vir, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou lá só ver como era, o que eu ia fazer, né? Quando cheguei, só estava o diretor Meira Pires. Aí disse, vem amanhã, porque a minha secretária está aqui e vai lhe orientar. Então, quando eu cheguei, a Maria José trabalhou muitos anos aqui, muito eficiente. Então, ela foi me orientar lá naquela sala, mandou arrumar, que estava cheia de espelho, e me orientou. Então, eu já saí daqui bem satisfeita, que não ia trabalhar em palco, não ia ser atriz. E aqui eu fiquei trabalhando desde 1972. Quando cheguei, foi para tomar conta do arquivo. Estava um pouco atrasado e comecei a fazer meu serviço e aqui fiquei até os dias de hoje. Bom dia, meu nome é Maria das Neves, sou orientadora do teatro, sejam bem-vindos. E o Teatro da Paz foi inaugurado em 1870. Eu tinha um sonho de conhecer uma casa igual ao teatro, só que era só sonho, porque eu sou uma pessoa do interior, no interior não tem essas coisas, só por histórias. E a minha mãe contava história e eu quis vir na cidade conhecer a cidade. E vim com meu irmão e uma senhora me deu, a diretora do teatro na época, me deu o convite para assistir o espetáculo. Eu vim, mas não tive coragem de entrar.
Porque eu me olhei e vi, eu não estou com roupa adequada, essa casa é muito linda, essas pessoas estão bem vestidas. E eu fiquei nervosa e não consegui entrar. O rapaz dizia, entre, moça. Não, depois eu estou esperando alguém. Mentira, eu não queria entrar com vergonha mesmo. E fiquei pensando em ter que entrar aqui, como é que eu ia fazer para entrar? Porque eu resolvi que eu ia embora para o sítio de novo. Aí ela disse, não, vamos lá ver se você não quer trabalhar e tal. Estão precisando de uma camareira e você já sabe fazer as coisas, você vai me ajudar lá, ajudar o teatro. Eu vim, né? Comecei nos camarins, era na época do projeto Pixinguinha, fui conhecendo muitas pessoas do projeto e tal. E eu fui ficando no teatro e fui conhecendo, andando nos lugares dele, olhando as pinturas. Aí me deu uma curiosidade de saber quem tinha pintado. E aí fui me apaixonando pelas coisas que eu estava vendo, escadaria. Poxa, isso é tão lindo, vai ver que a história que a minha mãe contava deve ser uma casa igual a esta. E aí eu não quis mais voltar, entendeu? Eu fui ficando e me apaixonei pelo teatro. Depois eu passei a prestar atenção para o tratamento que tinha que dar, e as pinturas. Tudo isso eu fui vendo e ficando tipo assim com ciúme, se maltratasse. E aí acabando ficando até antipática por isso. Porque eu tomava conta mais do que a diretora do teatro na época, né? Até hoje eu tenho essa maneira de olhar o teatro com outros olhos, que outras pessoas olham, pô, é bonito, é bonito. Eu não, eu olho bonito e tenho medo que acabe um dia, né? Se não cuidar, vai acabar um dia. A minha relação com o Teatro da Paz é a relação de todo paraense, né? O Pará, que é Belém, foi a primeira capital cultural do Brasil. E o Teatro da Paz era uma coisa meio que intangível. Mas a primeira vez que eu entrei cantando no Teatro da Paz foi uma emoção muito grande. Foi num espetáculo chamado Tem Muita Goma do Meu Tacacá, que eu já tinha vivido no Rio com minha família, voltando para Belém, eu fui fazer teatro. E a estreia foi num clube de Belém, chamado Assembleia Paraense, e depois nós tínhamos uma pauta no Teatro da Paz, que era um negócio, assim, pisar o palco do Teatro da Paz é o sonho de todo mundo. Tanto que quando eu saí de lá, gravei o primeiro disco, montamos o primeiro espetáculo, que foi o Tambatajá, o meu sonho era estrear no Teatro da Paz, já vindo consagrada. E foi me negada a pauta. E isso eu fiquei muito triste durante muito tempo, sem entender por que eu tinha recebido não do Teatro da Paz. Depois, com o tempo, fiz outros espetáculos e tal, e fizemos as pazes, vamos assim dizer. E cada vez que eu faço Teatro da Paz, é como se reencontrasse a minha infância, a minha juventude, Belém de um tempo mais romântico. O Teatro da Paz é um marco no coração de cada paraense, é a aspiração de cada artista paraense, é a aspiração de cada pessoa do estado do Pará. Eu sou apaixonada por Natal, todo mundo sabe disso. Não moro mais na minha cidade há muitos anos. Eu saí de Natal quando eu tinha 17 anos para fazer faculdade de música. E nessa época eu fui para os Estados Unidos, mas fui em busca de um sonho, então fui feliz. Mas assim, amo as minhas raízes, tenho muito orgulho de ser nordestina, tenho muito orgulho de tudo isso. Todos os lugares que eu vou, eu falo que eu sou de Natal, o pessoal já sabe. E minhas lembranças são as melhores possíveis naquela cidade. E eu tenho muitas lembranças boas também da minha infância, assim, a forma como eu comecei a me interessar pelas artes, né? Que tudo isso aconteceu lá em Natal, ainda muito pequenininha. Tudo começou ali quando eu ouvi música clássica. Eu comecei a dançar balé. E foi através do balé que eu me apaixonei pela música, me apaixonei pelo piano, comecei a estudar tudo isso. E me lembro que a primeira vez que eu subi a um palco foi dançando balé, que foi no Teatro Alberto Maranhão, um dos teatros mais bonitos que a gente tem lá em Natal. E depois disso não parei mais. E na minha adolescência eu me apaixonei pelo teatro.
e participei de um grupo de teatro também, me apresentei também lá no Teatro Alberto Maranhão, algumas vezes, como atriz, né? E quando fiz 15 anos, resolvi que ia ser cantora, resolvi que isso era o que eu mais gostava de todas as artes, que era cantar. A gente tinha um projeto lindo lá, que era o Projeto 6,5, então eu fui convidada várias vezes para fazer o show de abertura. Então abri show lá para Aguinaldo Raiol, e nisso Aguinaldo me viu cantando na passagem de som, e me lembro que foi um dos momentos assim marcantes, porque eu era muito novinha, tinha acabado de começar a minha carreira, estava lá em Natal, né, me preparando para fazer um show de abertura dele, e ele me ouviu cantando na passagem de som e disse: eu quero que você cante no meu show. Enfim, foi super bonito, a gente cantou junto, então assim, ali foi meio que uma escola para mim. Então conheci muita gente naquela época em Natal, do meio artístico, pessoas que me deram muitos conselhos, inclusive. Então assim, o teatro fez parte da minha vida, assim, dessa minha história, né, pequenininha, dançando. Então eu chego ali, é meio que eu me sinto em casa. No ano de 1959, o teatro teve o seu nome mudado, de Teatro Carlos Gomes para Teatro Alberto Maranhão. Isto foi um motivo de muita discussão na cidade. Os mais antigos, os mais conservadores, achavam que Carlos Gomes era tradicional, merecia ser o nome do teatro, mas os que defendiam o nome de Alberto Maranhão alegavam que Carlos Gomes era um músico brasileiro importante, tudo bem até aí, mas não era um nome norte-riograndense, né? Inclusive, nem visitar o estado, tudo indica que nunca visitou o estado, o Carlos Gomes. Alberto Maranhão foi continuador que concluiu a obra de construção e depois a obra de restauração. E o que Alberto Maranhão fez? A contratação, a montagem de uma escola de música aqui no teatro, logo no primeiro ano de 1908, quando ele assumiu o segundo mandato, trazendo músicos de fora, demonstrava, entre outras coisas, né, a visão intelectual que ele tinha, tentando fazer uma escola de música com professores, inclusive estrangeiros, com cursos na Europa. Além de tudo, a manutenção da orquestra, a manutenção desses músicos, o apoio que ele dava às apresentações teatrais propriamente ditas, ele pessoalmente, né, não é só pagando e mandando fazer, ele pessoalmente estando lá, prestigiando isso tudo. Então tudo isso justificou a alegação de que ele merecia o nome do teatro mais do que o nome de Carlos Gomes. Enfim, em 1959 o teatro passou a se chamar Teatro Alberto Maranhão. Bom, essa varanda, como eu já falei para vocês, é usada muito para os intervalos. O teatro, assim como ele foi construído com uma certa pressa, ele era criticado tanto no Brasil quanto na Europa. Então saía em revistas, jornais, alguns comentários. De péssimo mau gosto, uma casa tão linda com tal coisa enfeiando. No caso, à frente. O teatro tinha 7 colunas, ele foi inaugurado com 7 colunas. Então, Augusto Montenegro, o governador de 1905, era um apaixonado pela arquitetura neoclássica. Então, se ele era criticado, ele queria corrigir. Então, em 1905, ele fechou para essa reforma. Então, ele corrigiu tudo que achava que estava errado, né? E a parte da frente, ele corrigiu essas colunas que são 7, ele diminuiu para 6, que era o número de ordem da neoclássico. Colocou esses medalhões que estão lá na frente e corrigiu onde foi criada essa varanda. E a cisterna, que foi criada, no caso, como o teatro é 80% madeira, com isso era preciso ter uma água acumulada para, no caso de um incêndio, ter onde correr e ter bastante água.
Depois viram que essa água interferiu na acústica e deu uma melhorada. Então começou o estudo da acústica. E essa cisterna está lá até hoje, né? Então hoje o teatro, com todos esses trabalhos, ele está com uma acústica entre as melhores do mundo. Aqui é gravado CD, DVD, ópera, quarteto, concerto de piano, enfim. Grava-se e vende, eu ainda não vi ninguém devolver, porque foi com uma acústica perfeita. Como vai ser usado o Teatro da Paz nos tempos modernos, ele tem limitações, eu acho. Eu acho que tem que se pensar muito em volume de som. Por exemplo, é mais perigoso para o teatro, talvez, o que acontece em volta dele do que dentro dele. Porque se passar um carro de som com um som muito alto, ele pode ter ruptura de janelas, ele pode ter queda de lustre, ele tem uma série de problemas. Assim como, se você tentar colocar dentro dele um show de rock pesado, isso pode acontecer também. Isso é uma limitação, vamos dizer, tecnológica. Ele não é um prédio pensado para esse tipo de impacto. Ele é, claro, um teatro pensado para ser um teatro de ópera. Agora, eu acho interessante a guitarrada. Eu acho que guitarrada absolutamente não briga com teatro, porque ela é uma outra tradição. Eu acho que não há incompatibilidade desse tipo de espetáculo. Eu tocava outro instrumento, bandolim, cavaquinho, violão. Quando eu conhecia a guitarra no cinema, aí que eu vi a guitarra, aí foi que eu conheci a primeira guitarra. Dessa data eu já passei a tocar guitarra. E hoje está completando 50 anos dessa data que eu vi. Então por isso eu gravei o DVD pela primeira vez. DVD profissional. Já gravei outros DVD, mas profissional mesmo, esse é o primeiro. Tudo fã. Eles vão ver a guitarrada aqui, acho que vão ficar satisfeitos porque é um evento assim, diferente dos outros até, né? Me convidaram para fazer o primeiro DVD, o segundo DVD, não, até que finalmente eu tive uma proposta de fazer um DVD com toda a minha memória e começar pelo palco do Teatro da Paz. Então, eu vejo e assisto, que ele começa com o Círio de Nazaré. E foi toda uma equipe de pessoas do Rio, São Paulo e Belém que fizeram um mutirão para a gravação desse DVD. Cada vez no Teatro da Paz é a primeira vez. Houve uma formação de público para o teatro modernamente. Quando eu cheguei aqui há 37 anos atrás, o teatro era muito pouco usado. Além de pouco usado, ter poucos espetáculos, não ia ninguém. Então iam sempre de 12 a 15 pessoas. Eu acho fantástico que tenha havido pessoas aqui em Belém que tenham se dedicado a formar público. E hoje, qualquer coisa que aconteça no Teatro da Paz tem muito público. E mais, tem público jovem. E a música renasceu na região, há uma série de projetos, e eu acho que o teatro ele tem toda a relação com isso. O teatro está há muito tempo, né, na minha vida. Meu pai foi diretor do Teatro do Maranhão. Eu era pequena, mas já convivia com isso. Vinha aqui, brincava nos jardins, aqui tinha uns jardins lindos. O teatro era, para mim, um sonho, aquela coisa bem lúdica. E agora fui convidada para ser a diretora também. Quer dizer, foi, para mim, maravilhoso. Esse projeto, A Escola Vai ao Teatro, é um projeto que já existia, mas quando eu cheguei, eu intensifiquei. Então, vem escolas, da escola estadual, municipal e particular, da rede particular. O importante é que tem o projeto, tem para várias idades. Então, tem o projeto para criancinha pequenininha, tem aquele que é voltado para o vestibular. Tem que se formar para que ela venha ao teatro, que ela goste da cultura, de vir presenciar
o teatro, vivenciar isso tudo. Hoje, por exemplo, é uma história meio ao contrário, para criança pequenininha, né? Então, um trabalho constante. Eu abri vários shows, né? Eu fiz o show de abertura do Projeto 6,5, por exemplo, e me lembro que poucos anos depois eu fui convidada para ser atração nacional. E eu me lembro que eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, né, nossa, eu deixei de ser a menininha de Natal que vinha aqui abrir o show e agora o show principal é meu. E foi uma emoção, porque é um teatro que eu tenho uma relação, assim, né, um carinho com as pessoas que trabalham ali, eu me sinto à vontade, faz parte da minha vida, faz parte da minha história desde criança, então, assim, foi muito bacana e já voltei outras vezes, então, assim, foi bem emocionante. No arquivo, eu pego os jornais, vou olhar as notícias que tem de teatro. Quando as companhias chegam aqui, eu procuro se tem um programa, algum folder, alguma coisa, vou guardando, vou registrando tudo que vai acontecendo no teatro. Isso eu faço mensal, porque sempre eles faziam tudo emendado o ano inteiro. Mas como tem bastante procura de pesquisas, eu achei melhor fazer mensal os eventos, porque até facilita mais a pesquisa. Porque às vezes a moça que marca a pauta nem sempre coloca o autor da peça, os atores, a direção, e tudo isso eu preciso. Quanto mais informações eu tiver, melhor para deixar tudo registrado. Eu tenho muito prazer, sabe? É um trabalho prazeroso, sabe? Eu gosto de fazer, faço questão de procurar jornais se eu não tiver, sabe? Aqui no teatro, de procurar na Fundação José Augusto, em outros lugares, sabe? Para completar o meu trabalho, ser um trabalho completo. Bom, eu gosto de receber as pessoas à noite, gosto de ver a felicidade das pessoas quando vêm conhecer o teatro. Tem pessoas que vêm toda carrancuda. Quando a gente começa a falar da história do teatro, eles começam a se abrir, falar, perguntar e sai sorrindo, feliz, agradecendo porque viu uma obra de arte dessa, né, aqui. Então isso me deixa muito feliz e eu fico em paz mesmo. Não deixe de te maltratar. Não deixe de novo que um mau governo deixe os cupins te comerem. Grite, caia se for preciso, mas não fique em pé apodrecido. Te amo, cuide de você e grite de vez em quando para lembrarem que você tem dignidade, tem princípios e deve ser respeitado. Salve você, salve a arte, salve o talento, salve o Teatro da Paz.